Campina Grande, sexta-feira, 26 de junho. Opção para a vida, adentrando em seu lar. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Marcos trazendo a conclusão da mensagem que recebemos ontem. E sem mais delongas, quero deixá-los com o pastor Marcos. E um coração compassivo, um coração bondoso, benigno, nem misericordioso, é aquele que sempre está pronto para ajudar o outro nas suas fraquezas. Não para condenar, não para apontar, não para julgar, mas sempre está disposto a caminhar, a ajudar o outro nas suas fraquezas. Jesus falou no Sermão da Montanha, falando acerca do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro comportamento cristão, de virtudes cristãs. Ele diz assim que nós devemos, irmãos, como cristãos, né, que amamos ao Senhor, como exemplo dele, né, andar a segunda milha, quando alguém pede, irmãos, que nós andemos uma. Dar a túnica quando alguém nos pede a capa. Isso é o verdadeiro cristianismo, que nós devemos evidenciar, a começar dentro da nossa casa, e não nos degladiarmos, né, ou não temos comportamentos que, na verdade, não glorificam ao Senhor. O Senhor nos chama hoje à noite, através das virtudes cristãs, a mim e a Cristina, também a cada um de nós aqui, como casados, como famílias, né, pais e filhos, a nós sermos bondosos, a nós sermos compassivos e nós sermos misericordiosos com aquelas pessoas que estão bem pertinho de nós, tão próximas, né? Porque depois de Deus, eu penso, irmãos, que um bem maior que Deus concedeu na nossa vida é a nossa família. A nossa família é nossa herança, né? O nosso bem que o Senhor nos deu e o Senhor nos presenteou. Então, Paulo falando aqui sobre virtudes cristãs, ele continua, né? Ele diz assim: revistam-se de profunda compaixão, de bondade, e ele vai trabalhar aqui também, né, mais duas virtudes, que é a prática da humildade e da mansidão na família. Então, quais são as virtudes hoje à noite, para a gente ir memorizando? Primeiro, ele vai falar de compaixão e bondade, um coração misericordioso. Ele vai falar também da prática da humildade e da mansidão na família. Se nós fôssemos mais humildes e se nós fôssemos mais mansos, tenho certeza, irmãos, que muitas coisas que acontecem na família e conflitos, eles existiriam menos. E aí é como eu falei no ponto anterior, né? É que muitas vezes nós somos duros nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Temos pouca habilidade de lidar com os conflitos dentro da nossa casa. E Paulo nos chama aqui, através dessas virtudes, também a praticarmos a humildade, nos revestirmos de humildade e de mansidão dentro da nossa família. Humildade é a capacidade de reconhecermos as nossas limitações e as nossas fraquezas, né? Ou seja, muitas vezes a gente não aceita a fraqueza do nosso cônjuge, ou de um filho, ou de um pai, porque na verdade nós não olhamos para nós mesmos e reconhecemos as nossas próprias fraquezas. Às vezes, quando nós nos relacionamos no casamento, na família, nós sempre, né, estamos ali numa posição de superioridade, ou seja, numa posição de nos acharmos justos demais. Porque nós apontamos mais do que reconhecemos nossas falhas. Porque sempre a gente olha para nós e no orgulho do nosso coração, a gente sempre acha que a gente está certo. Quantos casais que nos seus conflitos, eles não chegam à resolução, porque todos hoje acham que estão certos. E não há uma atitude de renúncia, não há uma atitude de reconhecer o erro. Alguém já disse assim, 3 palavras, né, que são poderosas para restaurar um relacionamento: eu errei, me perdoe e eu te amo. Às vezes nós vamos mais para se degladiar, para o cabo, né, de guerra lá, do que mesmo a gente olhar e dizer: assim como meu cônjuge é humano e tem falha, eu também tenho. Assim como pai, eu reconheço minhas falhas, como meus filhos também têm falhas. E a humildade é essa capacidade, né, de nós olharmos para nós mesmos e entendermos, né, que somos humanos e reconhecermos limitações e fraquezas. E quando a gente reconhece as nossas limitações, quando a gente compreende as nossas limitações, a gente vai conseguir entender melhor as limitações da nossa esposa, do esposo e também dos pais e também dos filhos. E aí a gente vê que, além da humildade, Paulo vai falar da mansidão, ou seja, sermos humildes, praticarmos a humildade dentro da nossa casa, que é uma virtude cristã, para mim, irmãos, excelente, a excelência da humildade, porque na verdade, irmão, Jesus,
além dele ter um coração compassivo, como vimos no ponto anterior, de ser bondoso, ter compaixão com as pessoas, inclusive com os mais vis pecadores, ele era humilde. Quando Jesus faz aquele convite em Mateus 28, a partir do 11, Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, vocês que estão sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. O Senhor Jesus, ele é manso, o Senhor Jesus, ele é humilde, além de ser compassivo, de ter um coração bondoso, cheio de compaixão, misericordioso, ele também nos ensina, através do seu próprio ministério e da sua vida, a prática da humildade e a prática da mansidão. E mansidão é a disposição de sofrer a injustiça, suportar insultos, em vez de agir de forma violenta e de forma incoerente. Isso é a prática da mansidão. E o Senhor também nos chama para nós sermos cheios de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. É a palavra do Senhor, em Números 12, versículo 3, a Bíblia vai falar de um homem, que era o homem mais manso da terra. A Bíblia fala no verso 3 do capítulo 12 que Moisés era o homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Ou seja, Moisés era um homem manso. E às vezes nós pensamos assim: ser manso é aquela pessoa que não tem capacidade de resolver os conflitos, que não tem atitude. Na verdade, manso, segundo as Escrituras, é alguém que entrega o seu direito a Deus. Moisés era um grande líder, ou foi um grande líder, mas Moisés, ele teve a capacidade da mansidão, de entregar o seu direito a Deus. E como é bom nós entregarmos nosso direito ao Senhor, porque Ele é o justo juiz, Ele julga corretamente e, na verdade, Ele age em favor daquele que entrega a sua causa ao Senhor. Mas quando a gente quer resolver as nossas causas com nossas próprias mãos, nós erramos mais. Estamos mais propícios ao erro, quando a gente quer resolver com a habilidade humana, com nossas próprias mãos. E aí, mansidão significa entregar totalmente o nosso direito ao Senhor. De quem é o direito? É nosso ou é o do Senhor? E às vezes, irmãos, diante do relacionamento familiar, nós erramos muito por não termos a capacidade da humildade de reconhecer o nosso erro e também de nós entendermos que precisamos ser mansos no relacionamento também dentro da nossa casa. Amém? O Senhor Jesus, falando no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 5, Ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que colocam o seu direito nas mãos do Senhor, porque na verdade eles herdarão a terra. Ou seja, a mansidão de coração. Amém? Então, como praticar a humildade e a mansidão na família? Primeiramente, a humildade é reconhecer quando a gente está errado. Nem sempre nós acertamos. E a gente reconhecer um erro não é mérito nosso, não. É apenas, irmãos, exercer e praticar a humildade que é ensinada através da palavra de Deus. Nós não acertamos sempre. Mas tem pessoas, irmãos, que ele é tão altivo, ele tem um coração tão endurecido, que ele não abre mesmo, Vou usar assim uma palavra bem característica aqui do nosso linguajar: não abre nem para o trem. Está errado, mas não reconhece o erro. Sabe por quê? Porque o orgulho não deixa. Não reconhecer o erro o orgulho, ele é totalmente contrário à humildade. Porque, irmãos, o orgulhoso, ele não consegue, um coração orgulhoso, ele não consegue reconhecer que ele erra. E às vezes até mesmo, sabendo que está errado, ele sustenta. Porque na mente dele ele vai dizer assim: eu não vou ficar por baixo. Eu não vou reconhecer o erro para eu não ficar por baixo. Mas na verdade, a palavra diz aqui que humildade, irmãos, é reconhecer quando a gente está errado. Eu sou pai, tenho 3 filhas, a gente está aí com 38 anos de casados, completamos de agora 17 de maio, bodas de carvalho, 17 anos de casado, mas ainda hoje, mesmo, irmãos, já com a maturidade espiritual e humana, eu não sou perfeito, e muitas vezes ainda me pego errando. Paulo vai dizer assim: o bem que eu não quero fazer é o que não faço, mas o mal que eu não quero fazer é o que faço, porque a gente ainda tem uma natureza dentro de nós, essa natureza que Paulo vai falar, a velha natureza, que ele diz aqui que nós devemos nos despir dessas velhas roupas, dessas velhas vestes, dessa velha natureza,
para que essa nova natureza, verdadeiramente, natureza do Senhor, ela norteie a nossa vida para o louvor da sua glória. Se a gente não vigiar, irmãos, isso vai aflorar no relacionamento conjugal mesmo, vai aflorar no relacionamento da família. E aí, nós podemos ver aí, a palavra do Senhor diz que aquele que é humilde, ele reconhece o seu erro, ele não quer ter razão o tempo inteiro, ele reconhece que assim como o outro erra, nós também erramos, e ele está sempre disposto a ceder para ter um relacionamento saudável e ter um relacionamento duradouro. Paulo vai falar também de outra virtude aqui no texto, no final do versículo 12, a paciência, né? Ele fala aqui de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, que nós devemos também evidenciar dentro da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. É uma virtude importante também a paciência, né? Assim como as outras que ele fala aqui. E a paciência é a habilidade de suportar circunstâncias contrárias e até mesmo a oposição. Nós vivemos um tempo da impaciência, né? A geração do ativismo. A gente está no sinal lá do trânsito, mal o sinal abre, já tem vários carros ali apitando, as pessoas estão impacientes. E às vezes essa impaciência tem que começar também dentro da nossa casa. E aí a gente precisa praticar essa virtude também da paciência, de agir com tolerância diante da fraqueza, né, dos nossos familiares. Porque a ira, o ressentimento, a vingança, na verdade é o oposto, né, da paciência. Ou seja, não representa o Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa paciente, ela suporta a injustiça e também as situações preocupantes, sempre na esperança, né, no alívio vindouro. Ou seja, nós somos, muitas vezes, mais impacientes com as pessoas de dentro da nossa casa, com nossos familiares, do que com as pessoas lá fora. Às vezes, irmão, nós somos mais duros com as pessoas dentro da nossa casa do que com as pessoas que estão lá fora. E Paulo, falando acerca da paciência, né, ele vai colocar paciência, né, longanimidade como fruto do Espírito Santo. Se nós não temos uma paciência, né, trabalhada por Deus, pelo Senhor Jesus, nós podemos orar para que o Espírito Santo de Deus venha gerar em nós a paciência. Gálatas 5:22, Paulo vai dizer assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Ou seja, paciência e domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo gera no coração, né, do verdadeiro cristão, para que a gente também haja com paciência com as pessoas que estão ali do nosso lado, com nossos familiares. Continuando aqui no texto, Paulo vai falar sobre uma virtude importante também no relacionamento familiar, que é o perdão, né, a execução do perdão constante dentro da nossa casa. Versículo 13, Paulo vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, olha as virtudes que nós estamos aprendendo aqui hoje à noite, né? Além dessas outras que eu falei, existe também, irmãos, uma virtude muito importante nos relacionamentos familiares, que é a virtude do perdão. Porque sem perdão não há cura nos relacionamentos. Existe um teórico, né, da pedagogia que diz assim: os conflitos são inevitáveis. Os conflitos são inevitáveis no relacionamento. Talvez, irmãos, muitos que estão aqui, poucos irmãos nunca tiveram um conflito no relacionamento conjugal, porque os conflitos são inevitáveis. Mas na verdade, irmãos, o problema não é vivenciar conflitos, é como nós solucionamos os conflitos. Existe, irmãos, uma palavra de Deus, uma virtude bíblica que vem para curar os conflitos no relacionamento familiar, que é a virtude do perdão. E o Senhor Jesus, Ele também nos dá o exemplo, né, de perdão, porque Ele nos perdoou totalmente os nossos pecados. E se Ele, como mestre, Ele perdoa os nossos pecados, muito mais nós devemos também perdoar aqueles que têm nos ofendido, inclusive as pessoas dentro da nossa casa. A palavra do Senhor nos mostra, né, que Pedro, chegando para o Senhor Jesus, ele fez uma pergunta: quantas vezes ele deveria perdoar? Porque pela lei, pela tradição judaica, se deveria perdoar até 3 vezes.
Aí Pedro diz, até 7, Senhor. Pedro foi até generoso. Aí Jesus disse assim, não apenas 7, mas 70 vezes 7. O perdão, ele é algo contínuo, deve ser algo contínuo nas nossas vidas. E se nós queremos ter uma família saudável, se nós queremos ter, irmãos, uma família sarada, uma família curada, nós precisamos aprender a prática do perdão constante dentro da nossa casa e da nossa família. Eu, meditando aqui na palavra, né, nessa virtude do perdão, eu lembrei, em um momento, né, uma experiência minha com perdão. Porque algum tempo atrás, quando a minha filha caçula ela era criança, eu tive um conflito com Cristina, né, eu tive uma briga com Cristina em casa, e eu fiquei muito chateado. Eu tinha, como eu falei, um temperamento forte, né, às vezes quando a gente brigava, eu ficava assim, me colocava lá, né, bem durão, Cristina ficava ali, chegava perto de mim, né, ficava ali ajeitando ali e tal, eu passava um dia, às vezes 2 dias, né, eu ficava lá na minha posição, né. Eu tinha dificuldade de perdoar, porque eu tenho um coração orgulhoso, eu tenho um coração altivo. E aí, eu lembro, irmãos, que um dia nós tivemos um conflito, nós brigamos, eu saí de casa, e a minha vontade era dizer assim, eu quero sair, nunca mais eu volto. E eu sei que eu estou abrindo meu coração aqui, porque é um seminário, um simpósio de família, e sei que muitos de nós já tivemos um momento assim, de uma briga intensa, né? E quem sabe, irmãos, talvez, né? Você veio aqui hoje à noite, você vivenciou algum conflito na sua família, seja no casamento, na família, você se chateou, e às vezes o coração fechou, e às vezes a gente tem aquele sentimento, eu não perdoo. Ou talvez assim, a vontade naquele dia era sair de casa e sair, e quem sabe nem mais voltar. Eu fui deixar minha filha caçula na escola. Deus tem sua forma de trabalhar. E quando eu parei o carro, deixei ela na escola, quando eu ia saindo, eu percebi que tinha uma das professoras, recepcionista da escola, ali na frente da escola. E quando eu saí no carro, ela, ei, tal. E eu parei o carro, dei ré, quando eu voltei, ela me entregou um papel. Eu achava que aquele papel era algum informativo da escola, alguma questão mais pessoal ali da escola da minha filha. E quando eu parei o carro, que eu abri o papel, tinha escrito ali naquele texto, o dia do perdão. Olha como Deus ele trabalha na nossa vida. E quando eu abri aquele texto que tinha assim, o dia do perdão, irmãos, foi uma palavra assim no meu coração. Aquele homem que saiu de casa com o coração fechado, aquele homem que tinha dificuldade de perdoar, que queria ir para todo lugar, menos voltar para casa, porque eu não queria ceder, eu não queria renunciar, eu não queria perdoar. Eu estava totalmente dominado pela minha carne, pela minha velha natureza, pela minha humanidade. E quando eu li ali, eu entendi que era o Senhor falando no meu coração. E foi uma coisa tão de Deus que quebrou as minhas forças, né? Quando eu li aquele título e aquele texto, o dia do perdão. E quem sabe, ao chegarmos aqui hoje à noite, hoje é o dia do perdão na nossa vida. Quem sabe, irmãos, muitos de nós temos carregado feridas ou palavras mal faladas, quer seja com nossos pais, no relacionamento com os pais, com os filhos ou no casamento. Talvez você não falou, mas você guarda aquela palavra. Porque tem pessoas que dizem assim, foi falado isso naquele dia, naquele minuto, naquele milésimo, né? E fica guardando aquelas coisas que estão lá no passado e sempre trazendo à tona para o tempo atual. Mas o Senhor nos trouxe aqui para falar dessa virtude tão terapêutica, que tem poder, irmãos, para curar e para restaurar qualquer relacionamento dentro da nossa casa. E aí a palavra do Senhor nos fala, né? Eu tenho aprendido muito isso, mas tenho aprendido também no trabalhar de Deus na minha família. Hoje eu não sou mais aquele marido, né, que tinha aquela impetuosidade no sentido assim nessa área assim do perdão, né? Eu tenho sido muito quebrado pelo Senhor durante todo esse tempo. E eu penso, irmãos, que no tempo que eu estou vivendo hoje como pastor e liderança, eu não tenho tempo de estar perdendo tempo, na verdade, com coisas que não vai trazer saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, e dar lugar para, na verdade, para comportamentos que não glorificam o Senhor. Então, Paulo ele vai dizer assim, perdoe-se mutuamente, e diz assim, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. E quem sabe, irmãos, hoje é a noite do perdão no nosso coração, nas nossas vidas, amém? Se você precisa perdoar, perdão também é uma atitude. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, faça com que eu perdoe. Mas Ele também quer uma atitude, Ele ajuda a gente a perdoar. O Espírito Santo trabalha na nossa vida, mas o perdão é decisão de você dizer ao Senhor nesta noite, eu decido perdoar, para que o nome dele venha ser glorificado em minha vida.
A quinta virtude que ele fala aqui, a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 14: acima de tudo, porém, esteja o amor, que norteia todas essas outras virtudes. E Paulo, falando aqui sobre amor, ele usa, no grego, há várias palavras para expressar amor. E Paulo vai usar aqui a palavra ágape, muito conhecida nossa, na Bíblia. Paulo vai falar sobre o ágape, Ele vai dizer, acima de tudo, uma virtude, que norteia as outras é o amor. É o amor. Porque quando a gente ama, a gente é cheio de compaixão, a gente é bondoso, a gente é humilde, a gente é manso, a gente suporta os outros, uns aos outros, e a gente também, irmãos, perdoa, Um coração que ama é um coração também que perdoa. E Paulo vai falar sobre o amor ágape, Ele vai dizer essa virtude, acima de tudo, esteja o amor. Os irmãos não precisam abrir, mas eu vou citar a característica, do amor ágape que Paulo fala aqui. Ele vai dizer, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se a gente ouvir alguém dizer assim, o amor acabou, mas a palavra está dizendo aqui que o amor jamais acaba. O amor ágape é algo, irmãos, que o Senhor, pelo Espírito, Ele renova em nosso coração. Ele tudo sofre, Ele tudo crê, Ele tudo espera, Ele tudo suporta. Você tem conflito na sua família, eu tenho conflito na minha família. O amor, como virtude, nos faz tudo a sofrer, crer, esperar e suportar. Amém? Ah, mas eu não suporto mais. Se você amar, você vai suportar. Porque o amor ágape nos faz, na verdade, suportar as pessoas com quem nós convivemos, as falhas, os erros e as debilidades das pessoas que nós amamos. Então Paulo coloca aqui o amor como o vínculo da perfeição. Eu estou caminhando para o final. Ele fala aqui também que outra virtude importante, é a paz de Cristo, governando o lar. Ele diz aqui, verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ou seja, quando o conflito surge na família, a paz de Cristo é o juiz, é o árbitro que governa, que direciona, que julga as nossas decisões. A palavra do Senhor fala, que a paz de Cristo, ela seja o árbitro do nosso coração. Então, como solucionar os conflitos na nossa casa? Buscando no Senhor. Paulo vai dizer aqui que a paz de Cristo é o árbitro no coração de vocês. Ou seja, onde Cristo está presente, a paz, A palavra do Senhor diz em Provérbios 17:1, dizendo assim, é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes, mas na verdade muitas brigas. Ou seja, o Senhor nos chama para que a gente vivencie essa virtude também que Paulo fala aqui, a paz de Cristo dentro da nossa casa. Amém? A gente está vivendo um tempo, bem desafiador na nossa família, o nosso neto, problema de saúde, na nossa filha mais velha, lá no sudeste da Ásia, eles são missionários, e quando chegaram lá, o nosso neto, ele passou por um processo de enfermidade, e a enfermidade, desenvolveu uma paralisação das pernas, do braço. Ele está na cadeira de rodas, ele é um adolescente de 13 anos, e tem sido, irmãos, um processo de muita turbulência na nossa casa. Tinha dia que eu só fazia chorar, aperreado, Mas, irmãos, não tem faltado a paz do Senhor na nossa casa. Porque, na verdade, nos momentos mais difíceis que nós possamos enfrentar, seja de adversidade, seja de conflitos, o Senhor Jesus, Ele diz, através da sua palavra, em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E a gente precisa vivenciar também essa paz do Senhor dentro da nossa casa. Amém? Não é uma teoria, mas é algo que pode ser vivido dentro da nossa casa. E Ele quer que a gente viva essa paz dentro da nossa casa. Outra virtude, penúltima virtude, a virtude da palavra, Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês,
Instruam-se e aconselhem mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ou seja, ter a palavra de Deus, ou seja, uma virtude para que nós tenhamos, uma família revestida de Cristo, é ter a palavra de Deus como primazia na nossa família, no nosso lar. Amém? E a palavra do Senhor aqui, Paulo vai falar aqui que a palavra de Deus, ela serve para instrução, ensino, que é a orientação e a direção. Ele vai dizer assim, instruindo-se e aconselhando-se mutuamente. Ela serve para instrução, para aconselhamento, ela traz sabedoria e ela gera louvor no nosso coração, Onde a palavra de Deus é a primazia, ele diz aqui, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando a gente tem a palavra de Deus como primazia dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa família, aí há salmos, há hinos, há cânticos espirituais e há gratidão no coração. Amém? Quando a palavra de Deus, ela é a primazia dentro da nossa casa. Ela gera isso, louvor, adoração, gratidão na presença do Senhor. Quando a gente prioriza a palavra de Deus dentro da nossa casa. E por último, Paulo vai dizer assim, tudo que nós fizermos, há também uma virtude, devemos fazer para a glória de Deus. Finalzinho aqui do verso 17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, as nossas ações dentro da nossa família têm glorificado a Deus? Paulo está dizendo assim, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor, faça para a glória de Deus, dando a Ele graças a Deus e Pai. Ou seja, o nosso casamento, vamos dizer, a nossa família deve ser e é para a glória de Deus, O nosso casamento é para a glória de Deus. E os nossos filhos, o Senhor nos deu como herança. E eles devem também ser para a glória de Deus. Amém? Nesse domingo, vá à igreja mais próxima da sua residência. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Escola Dominical, 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras, culto de oração pelas famílias. Às quintas-feiras, estudo bíblico. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Nesses instantes finais, quero deixá-los com o conjunto Embaixadores de Sião, interpretando a música O Rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, todos eu fico a pensar.